E aí, já parou para pensar numa coisa que a gente usa todo santo dia, o tempo todo, mas que raramente reflete sobre ela? A nossa língua. E se eu te dissesse que ela é muito mais que um monte de palavras, que ela é, na verdade, uma das construções mais vivas e importantes da nossa sociedade? Vamos começar com uma pergunta que vai direto ao ponto. A língua é tipo um manual de instruções com regras fixas que a gente só tem que seguir? Ou é mais como uma grande construção coletiva que a gente vai moldando e adaptando juntos? A resposta para isso pode mudar o jeito como a gente enxerga cada palavra que falamos. Normalmente, a primeira imagem que vem à cabeça quando se fala em língua é a da escola, né? Gramática, vocabulário, o que é certo, o que é errado, quase como se fosse uma estrutura pronta que existe independente de nós. E essa visão mais tradicional nos coloca numa posição de meros usuários. A gente aprende as regras, usa o sistema e passa ele para frente. Mas será que a história é só essa? A verdade é que o processo é bem mais complexo e, olha, muito mais interessante. Para a gente entender essa outra perspectiva, a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo. Vamos lá para o século XIX, uma época de muita efervescência científica, quando uma ideia completamente nova sobre o que é a linguagem começou a surgir. E aqui o contraste é fascinante. Antes de um cara chamado William Dwight Whitney, muita gente via a língua quase como um ser vivo, um organismo que nascia, crescia e morria por conta própria. Mas aí ele chegou com uma ideia revolucionária. Não, a língua não é um organismo, ela é uma instituição social, uma criação nossa, das pessoas. Mas o que ele queria dizer com instituição social? Bom, é simples. Pense no governo, na economia ou até na família. São sistemas que nós, como sociedade, criamos e vamos ajustando para conseguir viver em grupo. Para Whitley, a língua é exatamente isso, uma ferramenta que a comunidade inventou para uma necessidade básica, a comunicação. Para explicar essa ideia, que é um pouco abstrata, Whitney não olhou para a biologia como a maioria na época. Ele foi buscar a analogia perfeita num lugar bem inesperado, nas rochas, na geologia. Pois é, ele se inspirou em um geólogo chamado Charles Lyell, que estava mudando completamente o jeito de entender a história do nosso planeta. Whitney olhou para aquilo e percebeu que o jeito como a Terra muda poderia explicar perfeitamente o jeito como a língua muda. A grande sacada do Lyell tinha um nome meio complicado, uniformitarismo. Mas a ideia é bem simples. Ele dizia que as grandes transformações do planeta, como a formação de um cânion, não aconteceram por causa de um evento catastrófico e repentino. Elas foram o resultado da ação lenta, gradual e constante de forcinhas pequenas, como o vento e a água, agindo ao longo de milhões de anos. Pensa só. A gente não consegue ver uma montanha sendo desgastada de um dia para o outro, mas a ação constante da chuva e do vento, ao longo de um tempo gigantesco, vai esculpindo a paisagem. São forças minúsculas que, somadas, têm um resultado monumental. E aqui está a genialidade da analogia do Whitney. A língua funciona do mesmo jeito. Ninguém acorda e decide mudar o idioma. Mas todos os dias, em milhões e milhões de conversas, pequenas erosões e sedimentações acontecem. Uma gíria que surge, uma palavra que ganha um novo sentido, uma pronúncia que se espalha. Então, o ponto-chave é este. Assim como a água desgasta a pedra, nossas conversas do dia a dia moldam a língua. A palavra você, por exemplo, não surgiu do nada. Ela é o resultado de um longo e lento processo de desgaste de vossa mercê. Ninguém planejou isso, simplesmente aconteceu, pela ação coletiva e inconsciente de milhões de falantes. Agora, vamos conectar isso com o jeito que a gente aprende a falar. Se a língua é uma construção da comunidade, isso significa que a gente não nasce com ela, a gente recebe ela do nosso grupo. Whitney observou uma coisa que pra gente hoje soa óbvia, mas que foi fundamental para a teoria dele. Ninguém nasce falando português, ou inglês, ou qualquer outro idioma. A gente aprende ouvindo nossos pais, nossa família, nossa comunidade. A língua é um patrimônio que uma geração entrega para outra. Ela pertence ao grupo. Essa citação dele resume a ideia perfeitamente. A língua é um legado social. A gente recebe ela da nossa comunidade e, ao usar, a gente participa do processo de passá-la adiante, já com as pequenas modificações que a nossa geração fez no caminho. Mas por que a língua muda, então? Se ela é só passada de um para outro, por que não fica sempre igual? A resposta está na função dela. A língua muda porque o mundo muda, e a gente muda junto com ele. Novas tecnologias, novas ideias, novas formas de se relacionar, tudo isso pede novas palavras, novas formas de expressão.
A língua evolui para continuar sendo uma ferramenta útil para a gente. E essa é, talvez, a conclusão mais poderosa de Whitney. Se a língua é uma instituição social que muda para atender às nossas necessidades, então quem faz a mudança somos nós, cada um de nós, coletivamente. A gente não é só usuário passivo, a gente é arquiteto ativo da nossa própria língua. Isso significa que cada conversa que a gente tem, cada gíria que a gente usa, é um pequeno ato de construção. Estamos usando uma estrutura que foi herdada de incontáveis gerações, ao mesmo tempo em que estamos colocando nosso próprio tijolinho na construção da língua que as futuras gerações vão herdar. Isso nos deixa com uma reflexão, né? Se nós não somos meros seguidores de regras, mas os próprios construtores da nossa língua, a pergunta fundamental muda. Não é mais, será que estou usando a língua corretamente? E sim, que língua nós, todos juntos, estamos construindo a cada dia?